Olá, quero te convidar a embarcar comigo em uma fascinante história que deu início nos anos 50. E que continua até os dias de hoje. Hoje vamos conhecer um pouco da história da TV. Vamos lá? Após ter sido criada pelos russos e desenvolvida pelos ingleses e norte-americanos, a televisão finalmente chegou ao Brasil. A TV atraiu a atenção do jornalista Assis Chateaubriand, que viajou aos Estados Unidos e acabou trazendo a novidade ao país. Mas você já parou para pensar como a televisão impactou a sociedade na época? A chegada da TV, inclusive, foi até motivo de comédia, né? Que elas chegaram até embarcados em navios, em contêineres grandes aqui, através do pioneirismo do grande empresário Assis Chateaubriand. Naquela época da chegada da televisão, ninguém manjava nada de imagem, mas o Assis Chateaubriand, teimoso como sempre e visionário também, ele queria revolucionar os nossos meios de comunicação e compará-los, inclusive, com os meios já avançados dos Estados Unidos. E trouxe a televisão para o Brasil de qualquer maneira, né? Então, foi uma televisão bem pioneira. Inclusive, teve que pegar o pessoal do rádio para começar a montar os programas. Na época, a televisão, no início, ela não teve muito impacto, porque muita gente nem acreditava que ela seria sucesso. Mas, com o passar do tempo, o pessoal do rádio foi se adaptando à linguagem televisiva. E a televisão, com a sua imagem mágica, começou aos poucos a atrair os consumidores, né? Os espectadores. O primeiro programa transmitido foi a TV na Taba, apresentado por Romero Silva, e também participaram o ator Lima Duarte, Hebe Camargo, Mazzaropi, Balélia Marques e entre outros artistas. A presença do Pedrinho Mata. Você teve vontade de estrangular aquela moça, né? O primeiro telejornal vai ao ar no dia 19 de setembro, chamado Imagens do Dia. Não tem horário fixo e as gravações são feitas com uma câmera Auricon de 16 milímetros. A minha sogra tinha a televisão lá, era pé de madeira, e nós íamos pra lá, e meus irmãos, todos no muro assistiam a televisão da Praça é Nossa, o programa Praça é Nossa. Era preto e branco naquele tempo. Aí ficava assim, deixa eu ver, outro, é fácil. Aí ficava aquela turma, né? Ficava aquela turma, um empurra pra cá, outro empurra pra lá. Era assim. Em 1960, havia em média 200 mil aparelhos de TV em todo o Brasil. A televisão migrou primeiramente para as capitais do país e depois continuou sua trajetória para o interior, acompanhando a maré de modernidade. 6 anos mais tarde, a TV Paulista é comprada por Roberto Marinho e rebatizada com o nome de Rede Globo. Nascia a gigantesca emissora que, mais tarde, com os seus programas e novelas, se tornaria uma das preferidas do público brasileiro. Olha, minha gente, eu sou até um pouquinho velho, desculpe fazer essa sintonia. Nos últimos períodos do Repórter Esso, com Heron Domingos começou o Repórter Esso, depois foi o Gontijo Teodoro, né? Na época do Repórter Esso. O Repórter Esso era um tipo de noticiário que todas as pessoas acreditavam fielmente. E esperava, inclusive, a notícia do Heron Domingos de noite para confirmar depois se aquilo havia realmente acontecido. Quase que ninguém, as pessoas nem se locomoviam, ficavam assim à frente da televisão assistindo tanto o Heron Domingos como depois o Gontijo Teodoro lançarem as notícias, que eram quase que de primeira mão naquela época. O Repórter Esso, inclusive, nem tinha assim adversário à altura. E no último período do Repórter Esso, ele foi chamado depois de Factorama, quando ele se finalizou, continuaram a fazer um telejornal, o nome Factorama, com o Gontijo Teodoro, e eu tive a oportunidade de trabalhar
como repórter junto com o Gontijo Teodoro. A partir da década de 70, a televisão instaurou-se firmemente no meio social como um veículo de comunicação. No Brasil, o Repórter S informava para a população as principais notícias do Brasil e do mundo, começando a dar assim credibilidade a um novo formato jornalístico. No fim dos anos 70, o mundo pôde ver o Brasil ser tricampeão da Copa do Mundo, o fim da Guerra do Vietnã e o fim dos Beatles. Atualmente, é difícil de acreditar que a televisão era um artigo de luxo e que a imagem não passava de alguns chuviscos difíceis de decifrar. Mas o tempo passou e a televisão se popularizou. A tecnologia evoluiu, o preço diminuiu e ela conquistou a preferência de todo o mundo. Ao longo da história, a mídia atravessou vários estágios de desenvolvimento e fez parte da evolução da sociedade e da economia. Os principais meios de comunicação de massa, como a TV, o rádio e o jornal, foram e continuam sendo fundamentais para a criação de novas formas de propagação das informações. Os pontos principais, eu acho que eu vejo, é a maneira interativa que o jornal, a televisão e o rádio fazem hoje com seus ouvintes. Isso foi muito importante, essa integração para mim é mais do que fabulosa e nunca mais vai perecer, ela vai sempre continuar. Viu como foi interessante? Aprendemos junto a história da televisão. Nos vemos em breve e até lá!